Senhor, te damos graças por essa manhã, onde estamos celebrando o nascimento, a encarnação da salvação para a humanidade. O verdadeiro motivo para essa estação é Jesus. Muito obrigado pela dádiva da vida, pela justificação. Muito obrigado pelo teu perdão, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu abraço. Muito obrigado, Senhor, porque fomos adotados através de Cristo Jesus. Fale aos nossos corações, ministre ao mais profundo do nosso ser, iluminando os cantos escuros da nossa vida com a tua luz. Renove o nosso entendimento e nos faça enxergar a tua vontade. É a nossa oração no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o tema A Profecia da Estrela. A Profecia da Estrela. Eu gostaria de dar início a essa mensagem lendo juntamente com vocês o livro de Números, capítulo 24. Números 24, versículo 17, mas estaremos abordando o versículo 17, apenas a parte A e B do versículo, não o versículo todo, parte A e B. Números, capítulo 24, verso 17, é o texto base que estaremos utilizando para desenvolvermos essa mensagem com o tema A Profecia da Estrela. Diz assim o texto: eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Impressionante, é? Essas são palavras de Balaão, quando o rei Balaque o convida, o convoca para irem profetizar, declarar palavras de maldição contra o povo do Deus Altíssimo. O rei Moabe, o rei de Moabe, Balaque, convoca esse vidente, esse profeta, sabendo que esse povo, chamado povo de Israel, estava vindo do Egito e com forte mão Deus tinha liberado o seu povo. Vencendo várias batalhas, um tempo no deserto, eles acabaram de vencer o rei Seom de Hesbom e depois o rei Og de Bazã. E então eles se colocaram nas colinas de Moabe. O rei Balaque ficou sabendo e já temeroso, manda e convoca Balaão para então irem nas montanhas profetizarem e declararem palavras de maldição contra o povo de Deus. O primeiro lugar onde eles se estenderam se chama Bamote Baal, que se encontra em Números 22, 41, que diz assim: na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. E ali então, a expectativa de Balaque era que Balaão proferisse palavras contra o povo de Deus. Mas Balaão havia dito a Balaque que não poderia dizer nada que o Senhor não o autorizasse. Então, ao chegar nesse lugar, chamado Bamote Baal, dentro da expectativa de Balaque, Balaão abriria a boca e começaria a profetizar maldição sobre o povo, mas muito pelo contrário. Ele começa a proferir palavras de bênção em direção às tendas de Israel. Amado, eu tenho uma notícia para te dar. Lugar onde Deus fará com que os seus inimigos, ao invés de declararem maldição, profetizarão a favor da sua vida, será Bamote Baal. Tem gente que está intencionada a falar mal de você, está posicionada para declarar palavras de maldição, mas naquele momento, onde estiverem preparados para liberar algo que não conversa com aquilo que o céu está liberando,
essas pessoas serão usadas para proferirem palavras de bênção à sua vida. Eu quero dizer que todo plano contrário, toda língua mentirosa, toda praga noturna ou diurna será convertida em declarações de bênçãos sobre a sua vida. E como não funcionou, então ele disse, não, vamos para um outro lugar. E transiciona Balaque e Balaão para Zofim, Pisga, que é o Monte Nebo. Olha só a escritura que diz, Números 23, versículo 14. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga. E ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Ali então Balaque fala para Balaão, Balaão, agora você vai proferir maldição contra esse povo. Esse povo que vem de vitória em vitória. E que está às minhas portas. Eu preciso que você libere algo que impeça esse povo de continuar vencendo. E então, meu querido Balaão, mais uma vez tomado por Deus, começa a abençoar o povo. Ele não consegue amaldiçoar. Esse Monte Nebo foi o monte onde Moisés avistou a terra prometida. Antes do Senhor tomá-lo. Ele faz uma oração, Senhor, reveja aquela questão de eu não entrar na terra. Quando ele fere a rocha, e o Senhor chama ele e Arão, e o Senhor disse a Moisés e Arão, vocês envergonharam o meu nome diante dos israelitas. Por causa disso, vocês não entrarão na terra prometida. Não entrarão. Somente os que estão hoje de 20 anos para baixo entrarão na terra. O restante, todos perecerão no deserto. Até que toda essa geração morra. E então farei herdar a terra prometida. Bem, ele vai no Monte Nebo. Deus faz com que ele aviste a terra prometida. Observe bem. Moisés avistando a terra prometida, olhando para o horizonte, para cima, ele consegue ver a promessa. Mas Balaque e Balaão olhavam para baixo, para o povo que estava vivendo a promessa. Preste atenção. Quem é você? Você é aquele que olha para cima, avistando a promessa, ou é aquele que está olhando para baixo, para quem está vivendo a promessa? Você tem essa escolha. As dificuldades da vida farão com que você olhe para baixo. As dificuldades da vida farão com que você perceba o momento. Mas se você olhar com os olhos da fé, se você perceber o que Deus está fazendo na sua vida, você sempre vai avistar a terra prometida. Moisés avista a terra prometida, mas Balaque, o povo que estava vivendo a promessa. Para de ficar com inveja de quem está vivendo a promessa e entre na promessa também. Não é verdade? Para de ficar olhando para quem está ganhando, ao invés de se concentrar na sua perda e deixar de fracassar, que eu chamo do desfracasso. É assim que funciona. Naquele momento, no Pisga, Moisés olhando para o horizonte, ele avista a promessa. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai ter habilidade, capacidade, discernimento, inspiração para olhar a terra prometida na sua vida. Levanta suas mãos aí, vamos lá. Em nome de Jesus eu declaro que você vai tirar os olhos do vizinho, você vai tirar os olhos da igreja do lado, você vai tirar os olhos da empresa do seu amigo, você vai tirar os olhos da casa alheia, você vai tirar os olhos da esposa, do marido, do filho, da filha, e você vai começar a observar o que Deus está fazendo na sua vida, para que você viva toda a promessa que Deus tem. Não olharemos para baixo, olharemos para o horizonte. Para o horizonte. Para o horizonte. Esse é o lugar, meu querido. Esse segundo lugar, onde Balaão, lá de cima, via uma nuvem de glória sobre o tabernáculo. Sobre o tabernáculo. Existe uma nuvem de glória sobre a sua casa. E tem gente lá de cima tentando proferir palavras de maldição. Mas eles conseguem sim ver a nuvem. Talvez eles não estejam vendo o tabernáculo, porque está um pouquinho longe. Mas a nuvem que está sobre o tabernáculo, meu amigo, eles estão observando. Eles sabem que você é uma pessoa que se move na glória de Deus. Eles sabem que a sua família é uma família que se move na glória de Deus. Eles sabem que você é uma pessoa, um adulto, um casamento de propósito. Eles não conseguem enxergar o templo da sua casa, do seu coração, mas conseguem observar a nuvem que está sobre a sua vida. Nuvem que guia, nuvem que repousa,
nuvem que norteia, que direciona, muitas pessoas conseguirão ver a nuvem de Deus na sua vida. Glória a Deus por isso. Olha só o que Balaão declarou. Assim como algumas pessoas também declararão, dispostos a fazer o contrário, mas Deus os fará fazer o que de fato eles precisam fazer por ordem divina. Olha só a palavra que diz em Números 23, 21. Nesse local, no segundo local, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Balaão começa a enxergar um rei naquela nação. Balaão começa a enxergar pelos olhos espirituais. Deus tinha aberto os olhos de Balaão para perceber que havia um rei ali. Havia um rei ali. Bom, Balaque frustrado, ele fala, vamos para outro lugar. Primeiro lugar não funcionou. Segundo lugar não funcionou. Então vamos para o terceiro lugar. E o terceiro lugar se chama Bet-peor. Bet-peor. Números 23, 27 ao 28 diz assim, Balaque disse a Balaão, venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão ao topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimom. Meu amado, em Peor, o pior não te acontecerá. Foi bonitinha a frase. Não é verdade? Eu vou te levar para um local para profetizar o pior. Mas lá no Peor, o pior não te acontecerá. Glória a Deus. É o lugar onde olharão cada área da sua vida e ao invés de invejarem, abençoarão. Você está nessa fase. Gente que te perseguia vai te ligar e pedir perdão. Gente que te batia vai chegar para te acariciar, te oferecendo um abraço da comunhão. Em nome de Jesus, chega de guerra. A nossa igreja, por exemplo, tem que ser uma igreja de pacificação. Tem que ser um ambiente de pacificação. A nossa cidade, essa cidade de Orlando, tem um monte de gente que diz ser e não é. Não importa, o que importa é que você é. E que você está se tornando. Chega de pior. Chega de dar crédito a palavras que nunca receberam crédito do céu, meu amado. Porque nós estamos ouvindo quem Deus não credibilizou. Porque nós estamos dando ouvidos a vozes que não carregam autoridade. Não carregam autoridade. Ouçam vozes que carregam autoridade. Ouçam vozes que carregam realizações. Gente que fala bênção e não maldição. Gente que profere verdade e não mentira. Gente que anda para frente e não para trás. Gente que não anda em conchavos, mas muito pelo contrário, com chaves do céu, abrindo portas na terra. É assim que nós temos que caminhar. É assim que nós temos que caminhar. Deus tomará os seus inimigos e os fará profetizar a seu favor. Sabe por quê? Porque nas suas tendas, ó Israel, não vale encantamento. Eu quero profetizar na sua vida, Denis. Na sua tenda não vale encantamento. Eu quero profetizar na sua casa, Juliano. Na sua tenda não vale encantamento, praga, maldição, trabalho, macumba, seja o que for. Em nome de Jesus, eu quero profetizar para esse povo aqui, que esse povo aqui está meio sem fé. Deixa eu vir para cá. Na sua tenda não vale encantamento. E a bênção do Senhor repousa sobre a tenda da igreja dele. É lá no Peor que Deus libera o melhor de Deus. O melhor de Deus. Aí talvez você esteja pensando, mas o que isso tem a ver com Natal? Tem tudo a ver com Natal, porque foi dali onde Balaão enxergou uma estrela. Que lá no Novo Testamento foi revelada a estrela. Observe bem essa escritura, Números 24, 17. A profecia da estrela, olha só, ainda nesse contexto, olha só. Eu o vejo. Vê quem? Balaão está vendo quem? Lá no Velho Testamento, eu estou falando, meus amados, de Torá. Eu estou falando do Torá, não estou falando dos 5 primeiros livros da Bíblia aí, não estou falando de Gênesis.
Eu o vejo nesse movimento profético, meu amigo, onde a intenção foi para amaldiçoar. Deus, até Saul na casa dos profetas profetizou. Deus toma quem Ele quer. Mas Deus, olha lá, ó, vai fazer mal contra mim. A intenção dele é essa, mas eu vou tomá-lo. E ao invés de fazer mal, Ele vai abrir uma porta para você. Ele vai falar bem de você. Ele vai fazer alguma coisa que vai abrir uma porta sobrenatural na tua vida. Eu estou te dizendo, está me ouvindo aí? Alguém está me ouvindo? Eu o vejo, mas não agora. Ou seja, eu já estou vendo. Mas ainda não se manifestou, mas eu o vejo. Porque o profético, ele sai do Cronos, ele entra no Kairos. É igual a Isaías. Isaías estava no Calvário, mas não estava. Ele estava vendo o cordeiro imolado, ele estava vendo aquele que foi oprimido, não abriu a sua boca. Isaías estava no Gólgota, mas não estava. O profético não tem Cronos. Ele entra no Kairos, é o tempo de Deus, passado, presente e futuro é para a gente. Em Deus tudo se encontra. E uma partícula dessa eternidade está dentro da gente. E se você der voz e der lado, Deus te faz visitar essa eternidade. Você começa a enxergar coisas que nenhum homem consegue enxergar. Você começa a ouvir coisas que nem as pessoas vão te chamar de doido. É porque realmente tu não faz parte dessa terra Cronos. Você caminha no Kairos, no sobrenatural de Deus. Quem caminha no Kairos, levanta a mão e fala: eu quero caminhar no Kairos. Glória a Deus. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Agora olha só. Uma estrela surgirá. Glória a Deus. Nós estamos aqui, meus amados, em números. Nós estamos no Torá. Judeus, por que vocês não enxergam isso? Nós estamos no Torá. Está falando que vai surgir uma estrela dos israelitas. E está falando que essa estrela sai de Jacó. Sai das tribos de Jacó, o filho de Judá surgiria. E não só a estrela surgirá, mas um cetro se levantará. Um cetro se levantará. Queridos, nós precisamos entender que nos tempos antigos, estrelas eram símbolo de deidades. Estrelas eram símbolos de deuses. Sempre quando eles criam em algum Deus, eles estabeleciam uma estrela como símbolo. E eu provo isso para vocês na Bíblia. Amós. Olha o que Amós diz, capítulo 5, versículo 26, na Almeida revisada e atualizada. Olha só o que diz, olha. Sim, Deus falando, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus, estrela, que fizestes para vós mesmos. Sempre estrela foi símbolo nos tempos antigos para uma deidade, para um Deus. Então, quando Balaão fala, eu não posso amaldiçoar, porque eu vejo um rei dentro desse povo, eu vejo uma estrela surgindo, eu vejo um cetro se levantando. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele fala assim, ó, tem um Deus que surgirá do meio deles. E não só um Deus, uma estrela, mas um rei que com cetro governará. E o seu reino será eterno. É isso que Balaão estava enxergando. É isso. Deus rei. E rei Deus. Aí eu queria, de uma forma mais clara, de fato, entender quem é essa estrela. Quem é essa estrela? Então eu quero navegar com vocês agora numa leitura de Mateus 2. Mateus 2, de 1 a 12. Vamos lá. Quem é a estrela? Essa estrela que Balaão, tomado por Deus, pelo Espírito de Deus, profetizou, frustrando Balaque, abençoando as tendas de Israel. Olha só, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os reis magos eram estudiosos das estrelas. Eles sabiam que haveria um alinhamento de estrela que apontaria o Messias. E que apontaria, eles também sabiam, como o próprio povo judeu sabia, que a profecia
do nascimento desse Messias já constava nos profetas. Olha que interessante a escritura, olha só. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio de profeta. Então, não só pelos estudos das estrelas, como também já havia profecia. Ô judeu, por que você não entende isso? Por que eles não enxergam isso? Assista a mensagem que eu preguei na quarta-feira aqui. Vá para o YouTube, Lifehouse USA, e assista a mensagem. Eu trago ali passagens bíblicas do Velho Testamento apontando para Jesus, como nosso Messias. Olha que interessante a continuidade. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Mas é lógico que eles pegaram a sacada. Sempre quando tem uma estrela apontada, tem alguém preparado para amaldiçoá-la. Sempre quando tem uma promessa de Deus na sua vida, o diabo levanta alguém para persegui-la. Você vê, lá Balaque pega Balaão para poder amaldiçoar Israel. Por quê? Porque tinha uma estrela ali. Aqui quando Jesus nasce, tem um rei Herodes querendo perseguir e matar essa estrela. É sempre assim. Se Deus te deu uma promessa, pode ter certeza que o diabo vai levantar um monte de gente para tentar sufocar a promessa, para matar a promessa. E o que você vai fazer? Olhar para o horizonte, para cima ou olhar para baixo? Caminhar na promessa, mesmo diante das dificuldades, ou se submeter às palavras contrárias? Qual será a nossa resposta? Continuando, diz assim, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Agora preste atenção aqui, ó. Olha a escritura, preste atenção. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Pergunta, vendo eles a estrela do céu ou vendo eles Jesus? Vou ler de novo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Agora olha só, e vendo eles a estrela, Jesus, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Essa é a estrela de Jacó. Não é a estrela de Davi. Davi foi apenas uma consequência. Essa é a estrela de Jacó, que Balaão solta em profecia, dizendo, está vindo do meio deles uma estrela, está se levantando um cetro. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, Deus foi e advertiu, dizendo, não voltem para Herodes. Prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Queridos, os reis magos, quando você estuda a arqueologia, vieram pelo mesmo caminho de onde Balaque colocou Balaão para profetizar contra, do Oriente. Aqui está Jericó, aqui está o Rio Jordão, e aqui está Sitim, e aqui estão os 3 lugares onde eles profetizavam. Os 3 lugares, Sitim, Rei Jordão e Jericó. O povo de Deus estava prestes a atravessar o Rio Jordão e tomar Jericó, e começar o processo da terra prometida. Imagine só. Então os reis magos, 1400 anos depois, quando viram a estrela, vieram do Oriente, esse mesmo caminho, chamado caminho do rei, para poder
visitá-lo em uma casa. Aquele que nasceu em Belém, da Judéia, Belém Eufrata, a estrela de Jacó, em sua tenda não vale encantamento, e a bênção do Senhor repousa sobre a sua casa. Repousa sobre a sua casa. A estrela aponta para Jesus. A estrela é Jesus. É o próprio Cristo. Quando celebramos o Natal, não celebramos apenas o nascimento de Jesus, nós celebramos o motivo pelo qual ele nasceu. Nós celebramos a sua salvação, a minha salvação. Nós celebramos o rei que governará para sempre. Nós celebramos o estabelecimento do reino dos céus na terra, chamado agora de reino de Deus, sistema operacional dos céus na terra. Nós celebramos a formação da igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Nós celebramos os dons, os talentos. Nós celebramos a vinda do Espírito Santo habitando dentro do ser humano. Quando eu celebro o Natal, eu não celebro, Jesus nasceu. Não, o que nasceu foi a salvação para um povo perdido. O que nasceu foi perdão para um povo pecador. O que nasceu foi cura para um povo enfermo. O que nasceu foi a esperança de uma vida melhor. Então por que estamos olhando para baixo? Vamos olhar para o horizonte, porque quem olha para o horizonte avista a terra prometida, mas quem olha para baixo avista quem está vivendo promessas. Chega de rancor, chega de briga, chega de conversa fiada, chega de conversa improdutiva, chega de dores. Nós vamos olhar para o horizonte. Eu quero convocar algumas pessoas aqui hoje a levantarem a mão direita para o alto. Quem estiver disposto a olhar para o horizonte, levanta a mão direita e fala: eu quero olhar para o horizonte. Eu não quero mais segurar aquele parente meu. Eu não quero mais segurar aquele amigo meu. Eu não quero mais segurar dores. Eu não quero mais entreter situações de ciúmes, inveja, orgulho. Não! Um menino se nos deu, o Salvador, a estrela da manhã, aquele que é e sempre será, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, o Deus conosco. E é para isso, e é por isso que nós estamos aqui hoje. A estrela de Jacó se manifestou. A estrela de Jacó, a razão da nossa congregação, a razão do nosso culto. Nós não viemos para ser cultuados. Não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. Os reis magos, quando se prostraram, deram a ele presentes, derramaram iguarias, entregaram não somente a disposição de uma viagem, o sacrifício de uma estrada longa, mas entregaram a adoração através de feitos. Eles materializaram. A pergunta seria: você está materializando o que para esse Salvador? Quando você ajuda um órfão, uma viúva, quando você contribui com uma família em necessidade, quando você alcança alguém, você está alcançando o próprio Cristo. É por isso que ele veio com aquela parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote, eu acho que ele está muito atrasado para ir para o templo. Passa o levita, também está muito atrasado para poder chegar até o templo. Então passa um samaritano. Isso era algo bem complicado para um judeu ouvir. E Jesus propõe essa história para o judeu, dizendo que do samaritano saiu bondade. Então Jesus pergunta: quem foi o próximo? Em verdade vos digo que o próximo não foi o sacerdote com título e atrasadinho para o seu culto, não foi o levita com o seu talento e com os afazeres de uma igreja. Não, o próximo foi aquele que ninguém dava nada por ele. Ele parou, ele atravessou a rua e pagou a conta e ainda disse: eu vou, mas se porventura houver mais algum gasto, deixa aí reservado, quando eu chegar eu pago a conta. Sabe quem é esse bom samaritano? Jesus. Ele pagou a conta, e se porventura quando ele voltar alguma coisa a mais tiver acontecido, ele também tem suficiente para pagar de novo. Esse é o povo redimido. Esse é o povo que eu paguei um alto preço. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido pelo Senhor, pelo sangue do Cordeiro. E é isso que nós celebramos no Natal. E quem está comigo na contagem de 3, grite Feliz Natal. 1, 2, 3. Feliz Natal! É isso.
Se coloque em pé.